Boa noite. Vamos ao nosso terceiro encontro. Eu não gosto de mencionar como curso, que eu não acho que seja um curso. São encontros que a gente conversa um pouquinho sobre esses assuntos herméticos. Eu hoje vou fazer o compartilhamento aqui. Ó. Foi? Agora? Tá, Agora agora foi. tá. Tá, beleza. É um pouco de prática, um pouco de tentativa. Vamos lá. Uhum. Pessoal, hoje, como eu havia conversado, a coisa começa a ficar um pouco mais interessante e vamos falar sobre o nosso sistema solar. Nós falamos no último encontro lá sobre o cosmos, o decaimento da energia, a densificação da energia do macro nas suas diferentes etapas, né? Vai se densificando, densificando. Vamos pular um pouco essa etapa toda e vamos chegar no nosso sistema solar, que é aquilo que mais nos afeta, né? Então, temos as hierarquias solares e as hierarquias planetárias. Nós temos aqui, mais uma vez, os papiros sagrados de Hermes, que é a base da sabedoria, uma sabedoria fantástica para aquele que tem dedicação, empenho, e consiga replicar com reflexões o que tem escrito ali, a gente expande demais. Por exemplo, agora, eu estava conversando antes do início dessa gravação sobre os duplos, coisa que não está no livro. Mas, como tudo é duplo, é uma lei hermética, os planetas também têm seus duplos. Tirando Mercúrio, Marte e Lua, que são cascões, vamos ao nosso sistema atual, que está em desdobramento. Você tem Saturno, Júpiter e Vênus. Você tem Saturno como duplo Urano, Júpiter como Plutão e Vênus como Netuno. Porque a gente tem que entender que, assim como embaixo, como ser humano, que tem uma contraparte verdadeira, o cosmos também funciona assim. É o mesmo programa. Nós já conversamos sobre isso. Bom, vamos passar agora um pouco aqui. Aqui nós temos, então, o pai maior do nosso sistema solar, a estrela de Sírius, uma estrela binária, parece que tem até uma terceira estrela, mas é uma estrela basicamente binária, também duplo. Ela é a consciência regente do nosso sistema solar. Por isso é que os antigos fazem diversas referências a Sírios. Várias civilizações fazem referência a Sírios. Essa é a razão. Aqui nós temos uma imagem do Lógos solar, do nosso Sol. Essa capa externa do nosso Sol é como se fosse o nosso corpo físico. Ele é, na verdade, uma sétima coisa, onde possui mais 6 para dentro. Nós temos aí a quarta ronda solar, que nós estamos vivendo agora, o nosso Sol. E nós temos agora, vou botar aqui, vou tentar abaixar devagarzinho, por aqui está melhor. O nosso sistema solar. Reparem que o astro Sol tem os seus filhos, porque isso também pode ser dito como uma família planetária, como exatamente igual a uma família espiritual. Você tem o astro Sol e os seus filhos, que são esses planetas que circulam em torno do nosso Sol. Agora, é importante no nosso encontro de hoje a gente gravar mais Vênus na ordem crescente de evolução. Vênus, Júpiter e Saturno. Na decrescente, Saturno, Júpiter e Vênus. Reparem que esses planetas todos são mais sutis que a Terra.
Porque conforme vamos caminhando na evolução, vai se sutilizando a matéria. Isso também irá ocorrer com o ser humano. Tanto que, ao final do programa Terra, o ser humano não terá essa estrutura de carbono. Ele vai ter uma outra estrutura. Porque ele vai também se sutilizando. Voltando ali, vamos aqui a mostrar. Vou passar aqui. O quarto logos, o quarto Kumara solar, nós temos ali no lado manifestado. Isso é só para conhecimento. Mercúrio, Marte e Lua. Cada um desses números aqui corresponde a um sistema planetário, onde, nesse sétimo sistema planetário, Mercúrio teve o papel de quarto planeta. Num sistema planetário subsequente, Marte teve o papel de quarto planeta. Num sistema subsequente, o quinto, a Lua teve o papel de um quarto planeta. São sistemas planetários anteriores ao nosso. E aqui embaixo nós temos a quarta ronda solar, que é o nosso sistema planetário atual, onde a Terra é um quarto planeta. Por que os quatro? Porque tudo ocorre nos quatro. Aí alguém poderia perguntar, mas o 7 veio antes do 6? O 6 veio antes do 5? Alguém saberia responder isso? Eu vou dar uma chave agora para aquele que estuda. Alguém sabe dizer por que é isso? Dessa forma? Alguém quer arriscar? Pode arriscar. Isso também eu demorei a perceber. Isso aqui eu vou dar uma chave para vocês entenderem. Mas você falou isso ou no primeiro ou no segundo encontro? Que os filhos vêm antes do pai. Lembra que eu falei que nesses encontros agora... Não, estou falando as suas palavras. Eu vou acrescentar algumas informações que eu não passei nos 4 anteriores. Alguém sabe dizer o 7, o 6? Pode repetir a pergunta? O sistema planetário de Mercúrio, que está com o número 7, ele é anterior ao 6. O 6 é anterior ao 5. Então, por que a numeração é decrescente? Alguém sabe dizer? Eu vou dar uma chave para vocês entenderem todos os gráficos. E o 4 lá embaixo. Alguém quer arriscar? Não sei não. Porque esse gráfico, bom, agora eu vou dizer, isso vai facilitar vocês estudarem os outros gráficos. Aqui embaixo nós não temos o 4. O que é o 4 que eu falei? É o físico. Então, quarta ronda solar, o quarto sistema planetário, é um corpo. Ele, como um todo, considere isso um corpo. É como se fosse o nosso corpo físico. Então, o sistema planetário de Mercúrio é como se fosse o plano búdico desse corpo 4. O sistema planetário de Marte é como se fosse o plano astral desse corpo 4. E o sistema planetário lunar é como se fosse o plano mental desse corpo 4. Entenderam? Lembra que o búdico, astral, mental, físico. Vocês vão ver que isso, todos os gráficos funcionam assim. Ficou muito difícil? Paira o silêncio. Isso são chaves.
Ficou difícil de entender? Não, difícil eu não achei, não. Esse que eu não peguei direito. O O sistema nosso planetário de sistema Marte é solar, como se fosse o corpo búdico do quarto sistema? exato. O nosso sistema solar, ele é um corpo. O sistema todo é um corpo. É o corpo mais denso da própria expressão solar. Então, você tem, se ele é um corpo físico, esse sistema planetário nosso atual, considera ele todo como um grande corpo físico do Sol, onde é que está o plano búdico desse sistema? É o sistema planetário onde Mercúrio fez a sua experiência. Por isso que ele está como 7. É considerado o 7º plano. O 6º plano e o 5º plano. É como se você olhasse o 4 como se fosse um ser humano. Onde é que está o corpo búdico dele? É o 7. Onde é que está o corpo astral? O 6. Onde é que o corpo mental? O 5º. Tudo isso aqui, na verdade, está dentro desse 4. Tudo não está dentro de mim, do meu corpo. Só que aí está explodido. Esse gráfico ele fica explodido. Entenderam? É como se você pegasse o de dentro e explodisse. A senhora Botasse para Mabel fora quer dentro de falar. dentro. Compreendeu, Morelli? Não, eu compreendi. A senhora Mabel quer falar. Eu Fala, queria amigo. perguntar pelo seguinte: você disse há pouco que Marte e Lua são cascões. Cascões, ao meu ver, existem quando o corpo material já se foi e sobrou somente restos que outros se aproveitam. Agora, nós passamos já por Marte, nós já passamos por Mercúrio. Como é Isso, já passamos. Então, Já. agora nós estamos numa fase de Terra e esse outro planeta que se aproxima, eu não sei se ele vai levar a nossa contraparte sombra ou se simplesmente veio para alterar a nossa energia. Então, é isso que está me deixando. Ele vai fazer transformações. Vai levar alguma coisa, sim. Agora, como vai se dar esse processo, a gente vai ter, eu não sei, não saberia te dizer exatamente todo o processo que vai se formar. E dizem é que muitos indivíduos já estão desencarnando, estão sendo retirados até do nosso umbral, né? Para serem levados para esse novo lar. Sim, Se é esse? é esse planeta. Ele é o duplo da Terra. Agora, vocês entenderam ali, então, que o sistema solar que vocês estão vendo aí, ele também é um corpo, onde os sistemas solares anteriores correspondem ao plano búdico desse corpo, ao plano astral desse corpo e ao plano mental desse corpo. Lembre-se, como em cima, como embaixo. É que as pessoas precisam subjetivar a compreensão. E, às vezes, a pessoa ainda não consegue abstrair. Mas eu já dei uma chave importantíssima para as pessoas entenderem os demais gráficos. Isso é Existe um duplo importante. do Sol? Hã? Existe um duplo do Sol? Sim, o Sol também tem um cascão. Mas aí ele é a síntese. Mas ele tem um Sol negro, escuro, que é um cascão dele. As galáxias no centro tem um buraco negro. Tudo funciona assim mesmo. Tudo funciona. Provavelmente, agora, na minha opinião, quem é o duplo da nossa galáxia? Eu acho que é a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima de nós. É uma opinião minha. Isso não é nenhuma entidade me disse. As duas estão se aproximando. E dizem que elas vão se fundir. Eu acho que é a contraparte da Via Láctea. Tudo é igual. A maravilha do livro Os Papiros, quando você começa a entender a sabedoria, é que tudo funciona exatamente igual. Nós é que não entendíamos assim. Quando está escrito a imagem e semelhança, é que todos funcionamos iguais. Ademar,
Ah, Com licença, é Eliane falando. sim, O Helena. quarto Kumara solar, então, é o corpo do Sol? É, é como se fosse o corpo Ah, do Sol. E o Sol isso. é um pai e mãe espiritual. Exatamente. Você já pegou a ideia. Isso aí. Tá bem, obrigada. Porque quando você estuda a família espiritual, você vê que é igual. Só que eu não Sei. cheguei nessa área ainda. É o corpo físico, então, vamos dizer. O nosso sistema planetário é um corpo físico, no qual sistemas planetários anteriores hoje fazem o corpo búdico, o corpo astral e o corpo mental desse corpo físico, é o nosso sistema solar atual, o 4. Ah, entendi. Tá, Porque tá ok, isso, obrigada. quando você pegar o livro, todos os gráficos funcionam assim. É como se tudo isso, o Sei, 7, o 6, o 5, estivessem dentro do 4. Isso é como se pegasse o 4 e explodisse o 4. É como se pegasse o nosso corpo e separasse físico, mental, astral, o meu, o seu, qualquer um. É exatamente assim. entendi. Tá E bom, obrigada. provavelmente o mestre colocou isso na forma de gráfico para que não houvesse corruptela. Aham, Eu comentei, acho que faz mais de ano, não lembro quanto tempo, mas o que me deu um start muito grande lá atrás, para começar a entender o livro, principalmente através dos gráficos, e sabendo, já tendo entendido que tudo é quaternário, tudo colapsa, acontece no quarto passo, eu passei a estudar os gráficos. Eu estou, inclusive, lendo aqui. Está lado imanifestado e no outro, lado manifestado. Em outro lugar, não sei se para trás ou para frente, porque eu não lembro o número de página também, o que era manifestado passa a ser manifestado. Certo, Ademar? Isso, é isso aí. Só que, então, para que eu facilitasse, tipo uma calculadora, se você não souber digitar e a operação que deve ser feita, você não acerta. Mas então, para mim, era imanifestado do imanifestado. Aí eu ia marcando a lápis no meu primeiro livro, depois manifestado do imanifestado, que seria o lado imanifestado. Daí do lado manifestado. Manifestado do imanifestado e manifestado do manifestado. Quando eu transformei em 4, para que fechasse, que é no quarto que concretiza a terra, no outro vai concretizar o que for lá embaixo, no quarto passo, ele simplifica, porque quem está no começo dos estudos e lê que um determinado lugar é manifestado, depois ele lê os mesmos nomes, a mesma coisa, e do outro lado é outra coisa, Porque confunde. o Morelli, porque a terminologia egípcia, ela tem essa dificuldade a mais para a pessoa entender. Mas aí, lá na frente, eu vou tentar, en passant, para a pessoa entender um pouco, que eu também tenho algumas dúvidas em relação a alguns aspectos, mas a pessoa, vamos com calma, porque tem um pulo do gato aí que eu não quero antecipar agora, porque o Egito ele utilizava o nome, os nomes se repetiam, porque ele representava num plano subsequente a mesma coisa que aquele do mesmo nome no plano anterior. Mas não vamos entrar nisso agora, não, porque eu vou tentar depois, isso também é uma dificuldade adicional. Então, você tem Mercúrio, Marte e Lua, que eu já falei, que são sistemas anteriores. Essa Lua não é essa Lua nossa, não existe mais a Lua quando ela foi um planeta. Mas se ele vai ser o corpo búdico, astral e mental do nosso sistema, ele está dentro do nosso sistema, de alguma maneira. Então, Mercúrio, que é o mais avançado, se refletiu em Saturno. Marte se refletiu em Júpiter. Lua se refletiu em Vênus. Bom, então nós temos aqui Saturno como mais evoluído,
com uma estrutura atômica, Júpiter como uma estrutura subatômica e Vênus com uma estrutura superetérea. Por que Vênus é quem mais interage conosco? Porque eles têm a forma mais densa em relação às demais humanidades. Então, eles interagem mais com o ser humano da Terra. Por isso que as civilizações antigas, os Hopis, os Sumérios, os egípcios, outras civilizações tribais fazem menção à estrela da manhã, a Vênus, porque são aqueles que, por ter mais próximos de nós, serem os últimos em evolução dessa cadeia, são os que mais interagem com o ser humano. Tem a história do Valiantor, o homem que veio de Vênus. É muito mais falado, mas não podemos esquecer que existe ainda Júpiter e Saturno, cada um com seu papel. Pois, bom, agora vamos descer um pouco para os planetas. Saturno, por isso que o ser humano ele se dirige a esses planetas, não acha nada, porque eles não têm estrutura de carbono. Por isso que um extraterrestre ele não tem estrutura como a nossa. Ele pode até se usar a nossa estrutura, por alguma razão, se materializar, mas ele não tem estrutura como a nossa. Ele tem outra estrutura, porque senão não teria sentido. Se ele tivesse a mesma estrutura que a nossa, ele faria o mesmo tipo de evolução. Fazendo o mesmo tipo de evolução, você teria a mesma resposta. E isso não tem sentido num universo que trabalha com economicidade de energia. Então, eu estou colocando algumas ideias para que vocês comecem a ver que, fazendo uma reflexão que não precisa ser tão profunda, a pessoa começa a perceber vários equívocos que você ouve aí em vários lugares. Aqui nós temos Saturno, depois eu vou voltar lá em cima. Tem Júpiter e Vênus. Todos esses planetas são mais sutis que a Terra. Não poderia ser diferente. Se a Terra é o 4 do 4, ele é o mais denso. Onde estão os meus corpos sutis? Dentro de mim. Eu, externamente, o meu físico é o mais denso. Qual é o físico do sistema solar? Planeta Terra. Então, os outros planetas são mais sutis. Essa é a razão que os discos voadores eles entram na nossa campo de visão tridimensional porque eles densificam a energia e sutilizam a energia. E você deixa de enxergá-los. Outro detalhe importante, vou mostrar aqui em cima. Cada um desses sistemas, vou botar lá na raiz. Mercúrio, Marte, Lua, o tempo deles, o sistema como um todo, completando as 7 rondas, são de 330 bilhões de anos. Esse, 330 bilhões de anos, o Marte, 330 bilhões de anos da Lua. Então, vocês deduzem que o universo não tem 14 bilhões de anos. Mas as pessoas querem fazer vocês acreditarem, e a mim também, que o universo tem 14 bilhões de anos. Ele é muito mais antigo que isso. E isso está ligado com a carta do Atis Shambhala. Agora nós vamos entrar nisso. Lembre-se, vou voltar lá para ficar o mais didático possível. Isso aqui não é dito em lugar nenhum. Não sou eu que estou dizendo também. O mestre Acron que trouxe. Está no livro. Exatamente. Sou só um replicante disso aí.
Esses planetas Saturno, Júpiter e Vênus, quem habita esses planetas atualmente? Bom, todo processo evolutivo você vai ter avançados, medianos e atrasados. Captaram isso? Beleza. Vamos abaixar mais embaixo. Então, aqui em Saturno, nós temos os medianos em evolução de Mercúrio. Tanto que os atlantes chamavam Saturno de Ariurnos, que queria dizer filhos do fogo, porque o fogo dos elementais é o mais divino, digamos assim. Bom, Júpiter estão os medianos daquele sistema planetário sexto, onde Marte teve a sua evolução. Vênus estão os medianos daquele sistema quinto, sistema planetário, onde a Lua desenvolveu a sua humanidade. E os avançados desses sistemas estão no interior do planeta, formando os tão falados mundo de Shambhala para Mercúrio, o mundo dos deuses, o mundo de Agartha ou Anupadaka, os de Marte, e o mundo de Duat, os avançados lunares. Por isso que aquelas civilizações, os egípcios, diziam que o faraó, quando fizesse a transição, fosse resgatado pela barca de Osíris e ia para o An-Duat, porque eles eram extraterrestres com origem nesse sistema planetário. Alguém quer falar alguma coisa? 3 perguntas. Vocês estão começando a encaixar o que está escrito na egiptologia, o que está escrito nos sumérios. Por que eles mencionam esses planetas? Por que eles faziam deferência ao Sol? Todas as civilizações antigas fazem deferência ao Sol, porque o Sol é o pai e mãe espiritual do sistema solar, como Sírius é o pai e mãe espiritual do nosso Sol, por consequência de todos nós também. Tudo tem uma lógica, tudo tem um link, nada é solto, nada é desconectado, tudo tem uma razão de ser. Bom, aqui nós temos a Terra. E aqui nós temos, lembra que eu falei, o plano búdico, o plano astral, o plano mental e o plano físico da Terra-crosta. E na parte em negrito, a 8ª esfera, ou a tão propalado umbral, onde estão as mentes mais deformadas que por aqui passou na superfície da Terra. Pessoal, vou abrir agora um clarozinho aí para alguma pergunta, alguma coisa. Eu só quero primeiro saber, está ficando claro? Está fazendo sentido? Estão conseguindo entender? Porque isso não é fácil. Tentando ser o mais didático. O umbral está em que plano mesmo? Eu estou olhando aqui, não estou identificando. Esse escuro aqui, dentro da Terra, nesse círculo negrito aqui. Ah, se é a 8ª esfera. 8ª esfera. É porque não está dando para ler direito. Eu acho que é a 8ª esfera. Isso aí. Porque ele é um programa, um plano que não faz parte do plano evolutivo do planeta. Ele foi criado artificialmente pelas mentes trevosas. Ou seja, qual é o nosso objetivo? Tentarmos cada vez mais elevarmos a nossa frequência, mesmo com todas as dificuldades, para que se enfraqueça esse plano. Porque ele não é real, ele é criado artificialmente. Ele é criado artificialmente.
Por isso é que eu falei, como algumas pessoas falam, não, porque eles querem isso, querem aquilo, eles têm interesses em coisas materiais. Esses seres do umbral, eles não têm interesse em nada material. Eles têm interesse em energia. Energia é a moeda de troca do universo. Não tem nada material. O que tem material são as ferramentas para que gere na mente das pessoas essa frequência deletéria que é formada quando uma dessas ferramentas nos atinge diretamente. Vou dar um exemplo. A falta de dinheiro. A pessoa fica ansiosa, depressiva, angustiada. Isso gera uma frequência mental que alimenta a oitava esfera. Ou seja, os campos trevosos atuam nos elementos matéria para que seja gerada uma frequência mental que alimenta esse campo. Dona Mabel quer falar de novo, perguntar. Obrigada. É o seguinte, nós temos, em termos materiais, duas posições. A matéria, como a gente a conhece aqui, energia densa, concretizada, e temos uma matéria escura. Como se coloca o duplo? Seria dentro da matéria escura que dá arcabouço à matéria concreta? Ou isto tudo se coloca dentro desse duplo de cada coisa? Eu não tenho essa resposta, porque nós temos a energia escura, a matéria escura e a matéria. Nas proporções seguintes: 30% é 70% é energia escura, 25% é matéria escura, 5% é essa matéria que nós enxergamos. Agora, aí nós estamos aí num nível de abstração muito elevado. Eu não saberia explicar qual é a posição da matéria escura dentro desse processo. Nós sabemos que, no início, era escuridão. O faça-se a luz já é a manifestação. Já é a manifestação. Eu não queria entrar agora no detalhe do positivo e o negativo disso. Não negatividade, do positivo e o negativo disso. Porque a gente vai fugir um pouco desse assunto aí e pode gerar uma confusão. E eu também não tenho todas as respostas para esse tipo de questão universal. Eu queria fazer uma perguntinha. Pois não. É a Adriana? Não, Eliane. Por acaso, essa região do umbral, oitava esfera, corresponde ao umbral que os espíritas mencionam? Aquele umbral que o Chico Xavier menciona é o limiar dessa oitava esfera. A oitava esfera é muito mais densa, muito mais complicada e mais trevosa. Entendi. Aquele umbral dito no Espiritismo é o limiar, o início da oitava esfera, que ela também tem densidades. Seria o abismo? O abismo que os espíritas falam? Não, aí são três, né? Agora, tem no livro Os Papiros aquilo que eu te falei uma vez, Miguel, para você pensar. Essas aberrações que encarnaram e já faleceram, nós temos a mente subjetiva e a mente objetiva. A mente subjetiva não absorve essa mente concreta. E aí eu deixo aí para vocês estudarem no livro e refletirem sobre isso. A mente subjetiva solar não absorve essas mentes que estão na oitava esfera, não reconhecendo o grau de perversidade, malignidade que essas mentes elaboraram, criaram aqui no plano físico. Mas isso é outro assunto posterior, só para gerar a curiosidade. Bom, o plano vibratório aí é muito denso, é muito pesado.
Muito pesado. Isso que o subjetivo não absorve, porque não bate, não é energia que se coaduna com a outra, por isso que não dá. Então, Exato, está certíssimo. Aí eu pergunto, o que você acha que pode acontecer com essa mente concreta? Não precisa responder, só para vocês pensarem. O que pode acontecer? Não gostaria que ninguém respondesse. Pensem a respeito. Agora, o plano astral tem os subplanos. Para cima, os mais nobres, lindos, e para baixo do astral, os mais densos também. Porque cada plano desse aqui é dividido em 7. E cada 7 em mais 7. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar? Pode ser qualquer coisa. Esse é um assunto novo para todos. A maioria nunca teve, talvez, o conhecimento como o mestre Akron trouxe. Não, Que a a gente única tem coisa que eu gostaria de comentar, até com a dona Meibel, é que toda a essência, a senhora estava falando aí de essência, a energia primeira, a energia, vamos dizer, a pior, a média e a boa, né? Porque todos são trino, que é onde chega no maior de todos, que é o número 9. Então, por exemplo, espaço, tempo e consciência, é trino, vai ao infinito. Do lado material, tem coisa que vai ao infinito? Tem, cor, som e número. 7 notas musicais vai ao infinito, de 0 a 9 vai ao infinito, e de 3 cores, vermelho, azul, amarelo, vai ao infinito. Então, na energia lá atrás, ela é menos forte, mas há um equilíbrio perfeito, tanto é que nenhuma domina a outra. Por isso que a essência seja da energia escura e a menos escura estão equilibradas, senão a luz teria barreira, e a luz atravessa através do fóton. Então, esse papo é muito longo, mas eu queria deixar claro que nós temos que imaginar que tudo é trino na essência, duplo, tudo concretiza no 4, se materializa no 4, e isso é que esse livro é fantástico, porque você tem que entender essas nuances todas para que ele se encaixe, senão fica, uma hora é trino, uma hora é duplo, uma hora é no 4 que acontece, e é isso mesmo. Uma hora é manifestado, outra hora é manifestado. Eu adoro isso aí por causa disso aí. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta. Pois não. Tá. Nesse gráfico da Terra, esse gráfico amarelo, que tem o plano de Shambhala e tal, quando nós desencarnarmos, né, tem a ver com o local para onde nosso espírito pode ir? Tem alguma coisa a ver? Bom, tem sim. Vamos agora ver isso aqui. Eu falei dos adiantados, que estão no interior da Terra, dos medianos, que estão naqueles planetas, Saturno, Júpiter e Vênus. Sim. Só que tanto Marte, em muito menor número, como a Lua, os atrasados, por não terem completado as suas experiências nos seus sistemas de origem, encarnaram como seres humanos. E passaram a ser preceptores do próprio ser humano da Terra. E aí o que aconteceu? Eles tinham uma diferença, têm uma diferença que existe até hoje. Eu, na minha opinião, acho que não tem mais nenhum. Isso agora é opinião que eu faço questão de ressaltar. Tá. Seres de Marte, mas lunares tem muitos ainda encarnados na superfície da Terra. De modo geral, são aqueles que fazem as perguntas: quem eu sou, de onde venho, para onde vou. Sentem que são diferentes do ser humano normal, já estão uma determinada busca. Por quê? Porque não pertence a esse plano existencial. Mas, por não terem finalizado nos seus sistemas de origem, a janela que se abriu foi esse quarto sistema planetário. Aqui se encontram. São os anjos caídos
são os Kumaras. 2 Kumaras caíram. Então, quando vocês ouvirem alguém falar de Kumara, o que é um Kumara? Kumara é uma consciência planetária. Kumara é uma consciência planetária. Então, eu vou dar alguns exemplos de seres extraterrestres encarnados como seres humanos. Eu vou dizer famosos, porque tem pessoas não famosas também, normais. Vamos começar com os famosos. Mozart, Beethoven, Einstein, Tesla, provavelmente Abraham Lincoln. Olha que eu estou falando, gente, do campo artístico, do campo científico, do campo político. Encarnados como seres humanos. Ainda terminando experiências necessárias para esgotar aquilo que ficou pendente. E Chico O Xavier? Metacron é lunar. O Metacron lunar. Aqueles membros da Sociedade Teosófica, Blavatsky, lunar. Lunar. Krishnamurti, lunar. Todos seres lunares, que são os que têm em maior quantidade. Que, ao terminarem de fazer o seu trabalho aqui, serão recolhidos pelo que os seres humanos chamam de discos voadores. E o Chico Xavier? Lunar também. Oi, eu posso te ligar daqui a pouco? Eu estou numa aula. Oi. Lá pelas 9h pouco eu te ligo, tá bom? Beijão, beijão, tchau. Lunar também. E tem pessoas conhecidas. Não só de pessoas conhecidas. Pode ter uma pessoa, às vezes, ainda na mendicância, que é uma experiência que, para aquele ser extra, lhe falta. Não só de reis e rainhas, esses eixos viveram. Tiveram também vidas comuns. Mas, por já terem um tempo de existência muito superior ao humano da Terra, passaram a ser preceptores do próprio humano da Terra. E uma outra coisa que o mestre Acron dizia e disse no livro: entidade alguma extraterrestre fora do nosso sistema aqui comparece se não for autorizado por essa hierarquia. Então, existem seres que vêm de fora, com certeza. Eles vêm com base numa autorização? Sim. Não é uma coisa descontrolada. Uma coisa é assim, vai, volta, vem, vai. Não é dessa forma. Inclusive, nos livros Papiros Sagrados, escrito na década de 60, ele menciona, desconsiderando o animismo ou a fraude, dizendo, não vou desconsiderar isso, que ele fala, muitos extraterrestres encarnados recebem informação desses seres intraterrenos, que a mente concreta, a personalidade, por não compreender plenamente, mesmo sendo um extra, distorce a informação e classifica muitas delas como se fosse de fora do sistema solar. Mas é daqui mesmo. Porque, se vocês fizerem uma análise nas informações que nos chegam, não existe nenhuma informação que não seja possível uma entidade do nosso sistema hierárquico transmitir. Reparem, tem alguma? Não tem. No as cartas do Sinet, cartas a Sinet, o mestre Moria falou que, mesmo ele sabendo que todo o universo é repleto de vida, tudo que eles, adeptos, conhecem
tem origem no próprio sistema solar. Foi passado pelas hierarquias solares do nosso sistema. Não vem de fora. Isso é dito por Geoffrey Hodgson. Se vocês pegarem o livro, o Vicente Beltrán Glada menciona também isso, que ele fala o círculo não se passa. O Geoffrey Hodgson, teósofo fantástico, fala. Se vocês pegarem a doutrina secreta, não há praticamente zero menção a nenhum sistema de constelação fora do nosso sistema solar. E isso é importante, porque as pessoas precisam criar um sistema de lógica dentro dessas humanidades e hierarquias. Senão, não tem sentido. Ontem, na minha apresentação presencial, eu falei: o que vocês entendem desses extraterrestres? A maioria levantou a mão, que a pergunta foi: vocês acreditam em seres extraterrestres? Sim. Praticamente todos levantaram. O que vocês entendem? O máximo que conseguiram falar naquele foi que eles auxiliam o ser humano. Mas não é só isso. Existe uma hierarquia que é encarregada da evolução do ser humano. E essas três humanidades foram as humanidades que criaram o ser humano. Quando você fala essas três humanidades, você quer dizer os 333, 111, 111, 111? Sim, isso aí são, mas vamos entrar em síntese monástica. Sim, são esses. Por exemplo, outra informação que tem nesse livro, Histórias do Vovô Benedito. Vocês sabem qual foi o protótipo para a formação do corpo físico do ser humano? Eles criaram a vida no planeta. Eles vieram, essas humanidades criaram a vida no planeta. Experiências genéticas, preparando um corpo físico. Vocês não percebem a importância desse livro muitas vezes. Foi tirado do Tiranossauro Rex. Agora, a ciência já menciona que o Tiranossauro Rex era o mais inteligente entre os dinossauros. Isso já foi dito. Por quê? Porque, paralelo ao campo espiritual, que estava em refinamento, já havia a preparação do campo físico para que esses espíritos viessem se manifestar. Isso foi fazendo paralelo. Por isso é dito que é a escola sincromática de Akron. E essas humanidades, até hoje, fazem experiências genéticas em campos mais sutis. Até hoje fazem. E, como disse o mestre Liu Tang, os seres de Vênus, por estarem a uma ronda à frente da Terra, são aqueles que exercem a maior interação e auxílio e controle junto à humanidade da Terra, porque sabem da responsabilidade deles em relação a quem está numa ronda posterior. Pessoal, muita informação. Eu acho que a cabeça do pessoal, às vezes, fica até meio zonza. Eu tentei passar de uma maneira mais simples, mas o que eu disse, eu acho que é importante as pessoas entenderem como isso tudo se processa, e vou dar um tempo para as pessoas digerirem esse monte de informação e sabedoria, para a gente voltar a conversar mais um pouquinho. Já temos aí 1 hora praticamente de bate-papo. Agora, uma coisa mais light aí, para as pessoas fazerem, conhecer aqui nossos contatos.
Então, Pessoal, só alguém quer para... falar alguma Ademar, coisa? Ademar, Não. só uma questão. O DNA dos seres humanos, né, já foi diferente, está mudando, nós estamos nos aperfeiçoando. Essas experiências que você falou continuam se processando até para se adaptar à evolução do próprio planeta e dos corpos que a gente tem. Houve alterações e hoje as coisas se processam, inclusive, num ritmo muito mais rápido de mudanças. Então, há algo que eu proponho para você, não sei se é o caso, né? O próprio Sol, ele se movimenta, ele tem um movimento que vai até um determinado local e volta, e carrega consigo os seus filhos, né, os planetas. Sim. E tudo isso, nós vamos de encontro a outros locais onde provavelmente nós recebemos influência. Então, isso tudo deve estar auxiliando até, em termos até energéticos, a nossa transformação. Acho que alguma coisa assim a gente tem que pensar e pensar muito bem, porque o caminho daqui para frente é mudança. Acho que é isso. É isso. Inclusive, tem um quasar hoje, mostrado, inclusive, por uma irmã nossa, que ele está vibrando, emanando energia, frequência para o nosso sistema, para a Terra, que eles chamam de Magnatari, né? Tem um quasar vibrando para nós. Com certeza, essa energia, pela potência que é essa energia, ela é filtrada pelo Sol e para o Sol chega em nós. E o Sol, como a Meire falou, ele percorre as 12 constelações. Quem assistiu ao primeiro encontro, lembra que eu falei de 12? Cada constelação exerce uma influência ao nosso sistema, como foi dito aí. Então, você vê que é tudo conectado. O Sol percorre as constelações, perfazendo 25.920 anos, que é um ano solar. Esse é um ano solar, ou seja, nós temos o nosso ano, o Sol também tem o seu ano. Nós, quando damos a volta em torno do Sol, e o Sol, quando dá a volta em torno de um outro Sol central. Então, reparem que tudo tem uma lógica e uma conexão. Lembra que a gente falou lá, na outro encontro, número 3, número 6, número 9, olha o número 12. 12 constelações. Olha as 12 tribos de Israel, os 12 pares de nervos cranianos. Tudo isso foi, de certo modo, traduzido de uma maneira, na maioria das vezes, oculta, para não dar acesso, ainda não era o momento, ao ser humano. Mas agora é o momento de desenterrar essa sabedoria e trazer para o ser humano aqueles aptos a compreenderem. Mais alguém quer falar uma coisa? 21 horas. Eu quero chegar no máximo até 9h30 aí. Alguém gostaria de comentar? Alguma curiosidade? Deixa eu ver se eu comentei tudo aqui que poderia fazer, voltando aos planetas, hierarquias, a hierarquia planetária. Só para finalizar aqui, esse somatório de consciências aqui, principalmente pelo campo desta terrestre, essas 3 humanidades aqui, gera uma consciência síntese que os egípcios chamavam de Ipitá, que a religião cristã chama de Akdorje ou São Jorge, a qual o seu dia é 23 de abril. É o rei do mundo. É a síntese dessas 3 humanidades aqui.
Essas três que você fala é Shambhala, Duarte e Agartha? Shambhala, na sequência correta de decrescente, Shambhala, Agartha e Duarte. Isso. Uhum. Onde Pitá é o seu representante. Por isso que os Sim. egípcios chamavam ele do maior dos faraós. Pitá também é Tote. Que também é, Tote. mas tem O mais um, Hermes, não tem? tem o Hermes. Ah, Mas é o que eu estou bom. falando. Vocês têm que debruçar e pegar essas nuances. Nem tudo está escrito no livro. As pessoas têm que entender a lógica. Por isso, uma vez, uma pessoa falou: mas e o mestre Mori que comparecia para o general Shoa? Eu falei: é uma expressão dessa grande consciência chamada Moria. Mais uma chavezinha dada para vocês pensarem. E um pouco mais de curiosidade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria comentar uma coisa e, ao mesmo tempo, perguntar, mas eu acho que, por exemplo, você falou dos que vivem no planeta Terra e são originários de fora do planeta Terra, da Isso. Lua, por exemplo. Os da Terra seriam aqueles que surgiram na terceira raça raiz, que deixaram de ser alma Isso. grupo. Aí. Essas ligações eu comento para ajudar a começar a amarrar, que formam os dois, viram dois, depois vira quatro, tem os dois longos. Quer dizer, eu não vou me alongar, mas eu queria que a turma entrasse para amarrar as Não, mas aí pontinhas. eu vou ver isso mais no próximo encontro. O ser humano da Terra, eles foram mineral em Mercúrio, vegetal em Marte, animal na Lua e hominal na Terra. Mas na Lua já existiu uma humanidade. Então, que é essa desses atrasados encarnados como seres humanos. Então, o que acontece? Eles estavam à frente do ser humano da Terra. Obviamente, tinham mais conhecimento. Por isso tem uma tecnologia fantástica à frente. Agora, todos nós somos filhos de Deus. E, como disse, a diferença dos, entre aspas, deuses ou divinos é apenas tempo de evolução. Não existe o divino e o humano. Tudo é divino. Só que com uma diferença. O ser humano da Terra, ele está agora saindo do campo animal hominal para o campo divino, aqueles mais avançados. Por isso é que o foco hoje é o ser humano da Terra. Não são os demais reinos, mineral, vegetal e animal, é o ser humano da Terra, porque ele está numa transição do animal para o divino, do animal para o divino. Então, quando se diz que o ser humano é mais um no planeta, não, ele não é mais um, ele é o um. Porque os outros vão ter os seus tempos. O animal hoje, o vegetal, o animal futuramente. E o ser humano, não. Da Terra já está na transição àqueles avançados. E a experiência humana da Terra vai se somar a essa experiência de Vênus, de Júpiter e Saturno, para dar mais um grau de evolução ao nosso Sol, nosso pai e mãe solar. Por isso é que a nossa experiência é diferente da desses seres de Vênus, Júpiter e Saturno, que também estão evoluindo agora. Nada está estacionado. Por isso é que é a escola sincromática de Acron. Tudo acontece ao mesmo tempo. Pessoal, eu gostaria agora de perceber ou de ouvir algum feedback. Ficou muito difícil?
porque senão a gente pode voltar em alguma coisa. Ou está relativamente clareando a percepção de vocês em relação a essas hierarquias. Bom, essa última coisa que você mencionou agora, Demar, você disse que a experiência humana da Terra vai somar as experiências de Vênus, Júpiter e Saturno. Você quis dizer o quê? Que eles vão transmitir as experiências deles para nós? É isso? Eles já estão transmitindo. E a nossa experiência vai ser transmitida para eles. Por quê, um intercâmbio. Eliana? Por quê? Sim. Porque eles não tiveram esse corpo físico. Então, eles são criadores do ser humano, mas, simultaneamente, aprendizes da experiência humana. Percebeu? Ah, sei. É como se eu criasse um robô, vários robôs, desse a eles uma ânima, um espírito, e agora eu vou ver como eles se comportam, como eles reagem, como eles aprendem. E eu também vou aprender com eles, porque a experiência desses seres extraterrestres não foi essa experiência tridimensional, com estrutura de carbono. Então, eles criaram algo a qual eles também vão usufruir da experiência, para, no final de tudo, o grande sorvedor da experiência será o próprio Sol. Ah, tá. Mais um grau de iniciação do Sol. Por acaso, o Sol, então, seria, vamos dizer, uma mônada, uma mônada principal? Mônada. É uma mônada. O Sol nossas mônadas vêm do Sol, disse. então. O Sol é uma mônada. As nossas mônadas são solares. Ah, tá. Muito bom. Bingo. Muito bom. Entendi. Por isso nós somos filhos do Sol. Então, por isso que nós temos que evoluir sempre junto com o Sol. Ótimo, exatamente. Jamais sairemos desse sistema. Só sairemos quando o Sol se deslocar para outras experiências. Entendi. Tá e a ótimo. multiplicidade é de 12 em 12. Olha, legal, você pegou a ideia, fez as elisões bem rápido. Parabéns aí. Obrigada. Porque as pessoas ficam assim, eu sou daqui, agora eu vou para a galáxia de Andrômeda. Não, você não vai para a galáxia de Andrômeda. Isso é uma interpretação equivocada. Você vai exercer sua experiência aqui. Se você pertence ao sistema solar, você não sairá dele. Agora, existem seres que aqui vêm de outras galáxias. Galáxias não, constelações, isso sim, é verdade. Mas não é esse fluxo, vai, volta, não existe isso. Como eu falei, são autorizados a virem. Mas agora... Não tem sentido ser uma coisa confusa dessa forma. Tá, mas agora eu estou me lembrando de uma coisa que você falou hoje mesmo, que você comentou assim, aqueles que terminam a sua experiência, eles são removidos, né, assim, entre aspas, através de discos voadores. Quando morrem. Quando eles terminam, esses que estão encarnados como seres humanos, e terminarem, serão recolhidos. Para onde? Para os seus sistemas de origem, para os seus planetas de origem. Para os planetas, mas aqui dentro do sistema solar. Dentro né? do sistema. A gente não sim. consegue, Eliane, sair da Terra. Fora do Vamos sistema, para Vênus. Tá fora certo, do é que eu não tinha sistema, entendido isso. Entre a Terra e Vênus é o éter. E o espírito, ele é, de certo modo, matéria. Ele é daqui. Você, para sair daqui, você tem que ter uma nave. Sim, tá. Isso aí tá bem, entendi. É porque fora do sistema solar não tem nada aqui. Não tem nada. Tá certo. Esse é o grande conhecimento que o mestre Tron trouxe, que é mostrar, ou seja, e eu acho interessante ele ter dito isso na década de 60,
É Quando verdade. não se falava dessa miscelânea de seres, era uma coisa inicial. Talvez ele já prevendo essas interpretações equivocadas, ele já chegou e falou: olha, é isso, é aqui no sistema. E se vocês se Sim. debruçarem nas escolas de renome, teosofia, a eubiose, a gnose, elas se prendem no nosso sistema. Elas não falam nada fora do sistema. Uhum. O nosso sistema. É, Isso dessa confusão de seres é uma coisa mais recente. sim. Para mim foi muito elucidativa essa aula de hoje. Pessoal, mais alguma coisa? Podem perguntar aí. O que os outros falaram, a Eliana, a Mabel, o Morelli, podem falar. Não, Então, eu acho que ficou claro. Dentro da minha capacidade também, que eu também sou limitado e tenho muitas dúvidas. Eu sou um estudioso permanente. então, boa noite, Ademar. É só para confirmando já, como a Eliane falou, né, que nós estamos, a nossa mônada está no Sol, e esses seres que são fora do nossa, que estão fora, que seriam seres lunares, não é isso? Os atrasados, que são seres lunares, esses é que vão ser levados quando terminar a experiência para outra, para o planeta para o seu destino, né? Final, é isso? A nossa mônada, ela é originária do Sol, ela é parte do Sol. É aqui, nosso Sol. Esses seres atrasados que estão aqui ainda cumprindo missões, em algum momento essas missões vão terminar. Porque o grande senhor do planeta Terra é o ser humano da Terra. Certo. Ele é o senhor do planeta. Entendi. Aqueles que estão aqui emprestados, como E preceptores. esses que estão aqui emprestados vieram de uma ronda planetária. Eles vêm, traz seus conhecimentos de acordo com uma ronda, não é isso? Eles têm Deve uma ser. ronda anterior. Mas Uma o ronda Mercúrio, duas anterior. rondas. Mercúrio, 3 rondas anteriores. Isso. Mas aí, é que Muito mais antigos. isso, Mercúrio fala, que- mano. extremamente antigo. Mercúrio, por exemplo, não tem mais ninguém encarnado. Não, Só entendi. existem sínteses monádicas. São consciências. Certo. Não tem mais forma. mas a importância não é eles virem trazer conhecimento, e sim completarem o que Completar. não conseguiram fazer lá. Exato. E aí eles trocam conosco que eles sabem mais. Mas o objetivo não é ele vir trazer conhecimento, o objetivo é ele Terminar. recuperar Completar o seu atraso. o seu atraso. Tá, Que não completaram o seu sistema de origem. entendi. Exatamente. Senão ele Entendi. vem aqui para nos ajudar. Papo E furado. não Mas Não, aí, pode. não. como o Ele Morelli acaba está dizendo, ajudando, mas o objetivo dele, a necessidade dele, primordial, é que ele conclua o que ele não conseguiu concluir na sua, vamos chamar, no seu seu sistema de planeta. origem. É, Mas como eles são exatamente. muito mais antigos, eles Sim, acabam sendo preceptores nos diversos campos da nossa sociedade. não tem Esses exemplos dúvida. que eu mencionei. Não, Beethoven, Mozart. não Olha tem a dúvida. qualidade musical desses seres. Olha a qualidade dessa ciência anterior, Tesla, Einstein. Olha o que eles trouxeram. Por que eles trouxeram? Dentro deles mesmo já tinha aquela informação. Quando chegou o momento, eles expressaram aquele conhecimento. Por isso é que eles tinham intuições, sonhos, desdobramentos, e viam a sinfonia, a fórmula química, a fórmula matemática, que já tinham dentro deles, por serem mais antigos. Mas isso nós vamos ver nos próximos encontros. No 4º, no 5º, nós vamos ver sobre famílias. Eu acho que é famílias. Eu não me lembro agora. Nós vamos entrar em famílias. Entendi. E mesmo que você encerre uma experiência, você continua preso ao próprio sistema solar. Você não muda
Você não vai mudar do sistema. Se mesmo- você pertence a esse sistema, permanecerá aqui. E se não pertencer, Mas não Se tem tiver como não alguém pertencer. aqui que veio de entendi. um outro sistema, cumprindo alguma tarefa, autorizado para as hierarquias desse sistema, ele vai voltar ao seu sistema de origem. Sim, Assim, isso é sim, é isso que eu possível? queria Com saber. certeza. Com certeza. Mas não é essa quantidade de informação. Reparem que as pessoas mencionam muito mais informação de fora do sistema do que a própria hierarquia do sistema. E quando você pega essas escolas, vamos botar entre aspas, de renome, elas, ao contrário, mencionam as hierarquias do sistema. O Chico Xavier, por exemplo, parece ter um livro dele que ele menciona alguma ida a uma lua de Júpiter. A mãe Sim. dele foi a Júpiter. Isso. Talvez ela seja uma pessoa, não posso afirmar, oriunda desse sistema. Ele foi levado a conhecer. Reparem que eles não falam de Pleiades, de Órion, não falam dessas hierarquias. Eles falam das hierarquias aqui. Uhum. Entendi. Obrigado, Ademar. Só Obrigada. mais alguma informação? Muito difícil? O feedback aí. Não, esclareceu Não, alguma coisa? explicando assim dá para esclarecer bastante. Eu Está estou, ficando mais inclusive, nem estou no didático. livro ainda. Tá Eu ficando também sim. estou melhorando a minha forma de explicar, porque são experiências, né, em relação aos grupos anteriores, e eu estou falando mais algumas coisas que eu não mencionei nos encontros anteriores, e pretendo, a cada encontro, enxertar com informações adicionais. Não é mais o momento de esconder, de manter oculto. As pessoas estão ansiosas a fazerem parte dessa transição, de ajudarem. Por fim, eu queria dizer o seguinte: não existe como nós mudarmos se não introspectarmos. Temos que buscar dentro de nós mesmos, não fora, dentro. Por isso nós estamos reunidos aqui, e outros que assistem, e outros que vão em outros grupos teosóficos, gnose, porque já percebem que a vida é algo mais do que essa vida do dia a dia. Sem renegar o dia a dia, mas percebem que precisam ter aquele impulso de buscar informações adicionais, porque vem de dentro, não é de fora. É de dentro, é o impulso. A insatisfação com o que ela vive. Como dizia Francisco de Assis, também lá oriundo do Lunar, dizia: a vida que eu vivo não me basta mais. Reparem que esses mestres, todos eles vivem como nós vivemos. Chega um determinado ponto, por eles serem seres mais avançados, eles dão um clique antes. Mas nascem, vivem ainda um período na ignorância, até que é dado o clique. Todos eles, Buda, Krishna, Jesus, todos funcionaram assim, porque é a maneira como esse programa funciona. Esse programa Terra funciona assim. Pessoal, 21 e 20. Mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar por aqui. Mais didático agora, não ficou, Morelli? Ficou mais, ficou bem mais. Sabe o que acontece? Tudo que você faz mais, você melhora. Pode ser cozinhar, costurar, o trabalho que você fizer, tudo, inclusive isso. O mesmo, eu estou vendo por mim,
para não falar do outro, um curso que eu faço, e não mudou nada a essência, os pontos são os mesmos, de 2018 para 2024 está muito distante. Não que estava errado, estava menos conectado, menos amarrado. Hoje eu faço questão de amarrar as pontas, que nem diz o outro, para que fique linear, tudo assimilado, entendido mesmo. Não é só jogar na memória, lembrar como decorar, é assimilar o conhecimento dado. Pessoal, vocês que entram na internet, no YouTube, têm que ter discernimento, têm que refletir. Não decorar. Alguém falou, eu repito. Vejam se tem uma lógica. Vejam se tem um sentido. E isso é importante, porque as pessoas querem a coisa pronta. Elas não vão vir prontas. Elas estão dentro de cada um, de acordo com o grau evolutivo de cada um. Bom, se não há mais nenhuma pergunta, eu encerro por aqui. Foi denso e, ao mesmo tempo, vou colocar aqui os nossos contatos para ficar registrado ali aqui. Eu cada vez mais vou começar a usar o meu Aquiontor. Em algum momento eu explico por quê. Aqui tem os nossos endereços. Entre no Facebook, entre no Instagram. Quem não tiver recurso, quiser o livro em PDF, está disponibilizado no site. Quem quiser o livro físico, manda um e-mail. Não tem problema. O nosso objetivo é a ampliação de consciência. E eu fico satisfeito porque eu percebi que houve um caminhar agora de todos nós aí, da minha parte, e acredito que de vocês também, no sentido de avançar nesse conhecimento, que é fantástico esse livro, Os Papiros Sagrados de Hermes. Quem se debruçar e não ler só o que está na linha, e sim o que está entre linha, vai muito, não tem fim. O livro não tem fim. Como os outros também. A Doutrina Secreta, os livros da Gnose. A diferença é que esse é um livro. E a história do vovô Benedito é importante lerem. Depois do que a gente conversou aqui, nesse encontro, vão ler com outros olhos. Não é um livro infantil, não. Ele é infanto-juvenil e serve para adultos também. Pessoal, eu me despeço da noite de hoje, 21 e 24.